Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Migra Talks, o seu guia essencial para a imigração legal para a Europa. Mais que um canal, a gente pretende ser uma plataforma de planejamento para a sua imigração, não só sobre o viés técnico, planilhas e documentação e o que for necessário, mas sobre o viés psicológico, o que traz as pessoas para cá, como é o comportamento, como as pessoas vão se adaptar melhor no solo europeu, especificamente aqui onde a gente está, Barcelona, Espanha. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Hamilton Lira e me especializei em processos imigratórios, inicialmente para empresas, e hoje a gente dá consultorias e consultas para pessoas e processos e instituições, organizações e governos. Fica comigo até o final. E depois da vinheta a gente entra nesse tema que é muito importante. Por que elegemos Barcelona e Espanha? No tema anterior a gente falou por que imigrar. Agora a gente vai falar por que a gente elegeu Barcelona e Espanha, que a gente falou muito rapidamente. A produção nos pediu para dar um bom insert sobre por que Barcelona e Espanha. Um abraço e até já. Olá, estamos de volta hoje para falar por que elegemos Barcelona e Espanha. A gente já recebeu alguns comentários de gente, vai direto ao final, como é que faz a imigração de uma vez, como é que faz a planilha. Gente, nesta plataforma a gente pretende misturar a parte técnica com a parte emocional, motivacional, ou seja, o que leva de verdade uma família a se mudar de país, o que leva ela a sair do país e quais são as barreiras de entrada, o que ela vai encontrar nesse processo todo. Então, assim, essa agilidade que alguns pedem, essa celeridade, talvez não venha ao encontro do que a gente imagina para o nosso negócio. Então, tenham paciência, tenham calma, a paciência é uma virtude. E escutem essa voz da experiência aqui que pode ajudar um pouquinho a vocês. Quanto melhor esse planejamento de vinda, menor a possibilidade de erro. Então, sim, tudo que a gente falar, eu acho que vocês devem anotar algumas coisas aí, os vídeos vão ficar aqui gravados nas plataformas, e vocês vão consultando na medida do possível. E também a gente vai inserindo aí algumas planilhas, alguns cards, alguns resumos, algumas apostilas mínimas, ou alguns links de acesso para que vocês possam consultar as coisas que a gente fala aqui. Porque hoje a lei é uma, amanhã pode ser outra, e o que eu estou falando agora pode ser uma imensa bobagem ou inverdade. Então, assim, a gente sempre vai calçar o que a gente fala em cima de um pressuposto legal, para que vocês consigam buscar depois, na hora de fazerem a sua imigração, a lei e o que ela diz e o que ela fala. Tá bem? Falar um pouco sobre por que elegemos Barcelona e Espanha. Assim, como a gente comentou no vídeo passado, num dos vídeos passados, hein, a ideia inicial nossa, lá em 2014, sei lá, 2015, era que a gente fosse para Quebec, no Canadá. A gente fez francês, eu e a esposa, nossos filhos Adam era pequenininho, era bebê, tinha que sair no meio da aula para trocar fralda, era uma farra aquilo, mas a gente começou a fazer várias análises de Quebec, não pela oportunidade de emprego, de abrir uma empresa, que era o nosso propósito lá, mas o que mais pegou foi a história do frio, quer dizer, neve de 50, 70 centímetros, a gente saindo de um país tropical, de Florianópolis, uma ilha com muito calor, então a gente começou a desmobilizar essa ideia de Quebec no Canadá. A gente iria ao Canadá, inclusive, dar uma visitada, ver como é que era, que história toda, que a gente vai recomendar a vocês lá no meio do caminho. É tomar decisão, se conseguirem dar uma passeada antes do país, na cidade que vocês quiserem ir, seria muito bom. Para Barcelona a gente vai ter um programa bem legal aqui, que fala de colégio, que fala de mercado, de saúde, de transporte, é bem bacana. A segunda etapa nossa era a etapa que a gente escolheu Orlando, na verdade. A gente tinha um casal de amigos lá, a gente já comentou, ele trabalhava na Petrobras, ele abriu uma franquia de bijuterias, acabou não dando certo. E depois, hoje ele mora em Sarasota, perdão pela tosse. Hoje ele mora em Sarasota e ele tem uma empresa, começou com uma empresa de jardinagem pequena, ele mais um parceiro. Hoje ele tem 6
6 equipes de jardinagem cuidando das casas de Sarasota, que seria mais ou menos um balneário próximo a Orlando. As casas são de muitos canadenses, então as casas ficam abandonadas o ano inteiro. Os Estados Unidos é um pouco rigoroso na questão de lei, altura da grama, tudo tem uma história que você tem que cumprir. Então ele está fazendo contratos anuais com essas casas, enfim, para pintura, para terreno, para grama, etc, etc. Então ele conseguiu encontrar o veio dele na história dos Estados Unidos, que prima muito por essa história de jardins e praças, parques, tudo tem que estar impecável, especialmente na Flórida e Orlando. O que aconteceu com Orlando? Orlando tinha uma barreira de entrada que era a nossa capacidade de investimento. Quer dizer, a gente tinha que entrar com certo recurso, mesmo com a cidadania italiana, e a gente não dispunha daquele recurso integralmente. Então a gente ficou muito receoso, e esse nosso amigo lá de Orlando disse, meu, tua conta não vai fechar. E eu, assim, vou te falar como amigo, daqui a pouco tu vai desistir do teu sonho porque o teu dinheiro não chegou. Isso nos levou à primeira parte do planejamento, que é assim, a visão do futuro ali, o que tem que ser de provento real, o que você tem que ter de caixa efetivo para suportar 6, 8, 10, 12 meses sem a possibilidade de abrir uma empresa, ou sem a possibilidade de emprego, ou de ingresso de recursos. Isso a gente vai falar mais à frente, tem uma parte só empresarial aí para quem vem, quer abrir sua empresa, abrir um café, ou prestar serviço para hotelaria, para restaurante, enfim. Você vai entender bem como é que funciona isso aqui. Aí chegamos finalmente em Barcelona. Todas as cidades acima, que era Quebec, que era Orlando, tinham os fatores de segurança, de educação, de saneamento, de coleta de resíduos, de saúde, mesmo que pague cara nos Estados Unidos e no Canadá. Todas tinham os aspectos culturais muito elevados, quer dizer, muito show, muita oportunidade ao nosso filho, muita oportunidade para a gente mesmo de emprego, de abrir empresa, pai, enfim. Pela visão da legalidade de ter uma cidadania italiana. A história que a gente queria sempre prever, assim, que fosse um bom centro cultural e esportivo dentro da Europa. E assim, bom, não precisa falar nada do Barcelona aqui. E nem como centro cultural, porque a gente tem várias praças e museus e locais de show. Assim, Barcelona é fantástico nessa etapa. Boas conexões de transporte público, diversificado e abundante, era um outro quesito. A gente perdia em Florianópolis 2 a 3 horas por dia em engarrafamentos. Quer dizer, não falando mal do meu lugar, mas era um fator que complicava a minha vida e começou a me gerar um certo estresse. Eu ficar 2, 3 horas dentro do meu carro todos os dias para poder cruzar da ponte para o continente, enfim, para o centro. Isso me incomodava muito. Fora a ausência de estacionamentos pagos ou não. Tá? Aqui tem outro aspecto que é bacana, que é a saúde pública excelente e humanizada. Lá no Brasil a gente tinha Unimed, ainda preserva, não sei porquê, mas ainda tem. E aqui a gente tem uma saúde pública excelente e humanizada. A gente, para entrar, para fazer o tal do NIC, mais à frente a gente vai ver, a gente teve que contratar um seguro de saúde similar ao nosso Unimed. São várias as empresas aqui, todas muito boas, onde você tem acesso aos melhores centros médicos da Espanha. E, inclusive quando viaja, enfim, tem vários tipos de seguros, até seguro de viagem está incluído em várias delas. Aí. Então, tanto na saúde pública quanto na humanizada, e a saúde pública, a gente, por ser cidadão europeu, a gente conseguiu ter acesso a ela. É excelente a questão da humanização da saúde aqui, já é um fator muito, muito positivo para muita gente. Outra coisa é a medicação a preços módicos aqui, é uma coisa que chega a ficar impressionado. De um remédio que eu tomava, aliás, um pack de remédios que eu tomava para pressão, para tiroide, para não sei o quê, eu gastava em torno de 600, 800 reais só eu por mês no Brasil. Aqui, quando eu fui ver os remédios, eu gasto 2 euros. Bota 6 vezes 5, são 10 reais, a diferença é brutal. Tem diferenças ruins aqui, financeiras em Barcelona? Tem, o aluguel é caríssimo, porque não tem imóvel para todo mundo. Cresceu, a cidade cresceu, não tem imóvel para todo mundo, então os donos de imóveis fazem o que querem. Na verdade, é isso que está acontecendo aqui e em Madrid. Tá? Uma coisa que a gente buscou, como é que vai ser a educação do nosso filho? Pô, o cara vem do Brasil, perdão, ele vem do Brasil, algumas aulas ele começou a fazer, inglês, espanhol, enfim, mas era muito incipiente. Então como é que ele vai chegar aqui numa escola em catalão, porque é diferente a língua, e a gente vai falar no fator idioma mais adiante, como é que ele vai se comportar, cara? Quando a gente escolheu a escola, e depois a gente vai falar como é que se escolhe uma escola, ele entrou no primeiro dia e a mulher falando, Simara, vamos ficar aqui porque eu já tenho certeza que daqui a 10 minutos a diretora vai ligar pedindo para buscar ele, porque ele vai estar chorando apavorado.
Cara, nada. Primeiro dia ele já saiu abraçado com os amigos, já fez um monte de amigos no primeiro dia, assim, cara, criança é uma esponja. Isso também tem um capítulo à parte, onde a Simara vai falar com as mães, assim, a preocupação que as mães têm sobre a vida dos filhos aqui. Não se preocupem, filhos são esponjas, tanto para a parte de amizade, claro que toda criança é um pouco cruel e a gente vai falar disso em um dado momento, mas a questão de como se ambientar novos idiomas, vai ser fantástico. Hoje o Adam fala catalão, fala espanhol, fala inglês, fala português e já ensaia algumas bobagens em francês. Vamos lá. Isso é muito legal. Uma criança que recém fez 11 anos aqui, tá? Outra coisa que a gente não abria mão, a gente queria ter acesso ao mar ou a visão do mar, e a gente conseguiu conciliar o valor que a gente tinha para poder alugar um imóvel nesse padrão de poder ter uma visão para o mar, porque isso era uma necessidade fisiológica, eu quero tomar meu café olhando o mar, ponto. Era uma frescura, frescura nossa, mas que a gente conseguiu atender, quer dizer, era um pré-requisito, vamos lá. Cada um tem os seus, evidente. Outra coisa que é muito legal na Europa, como é nos Estados Unidos também, mas a Europa mais ainda, porque você tem a chance aqui de visitar 30 países, cara, num preço módico aqui, se tu pegar uma companhia low cost, tem voos por 30 euros, por 20 euros, por 50, por 60, então, sem bagagem, que só com a maletinha de mão, no padrão daquela Vueling, por exemplo, você consegue viajar a Europa toda aqui, bate e volta, ou vai e fica um dia no hotel que também custa uns 60 euros, ou seja, você consegue conhecer muitos países e muitas cidades legais aqui, se programando, se planejando, evidente, dentro do seu orçamento de ganhos ou de dinheiro que você já tem aqui. Então é muito legal essa explosão cultural que você vai ter aqui, que você e sua família. Já estamos com 10 minutos de vídeo, vou seguir um pouquinho mais, tá? Outra coisa, a facilidade imensa do idioma. Tem muita gente que bota barreira no espanhol, não, porque é difícil. Cara, começa a ver filme, começa a ler algum livro, começa a buscar filmes em espanhol, sem tradução, sem a letra lá embaixo, ou bota a tradução para entender o que os caras estão falando. Cara, eu garanto, não posso garantir nada nunca para ninguém, mas com o mínimo esforço você vai chegar conversando com alguém. No mais, você tem um celular, pode se comunicar por ali. Hoje o mundo não se perde, gente. Eu até dava risada com um amigo meu que tinha uma agência de turismo que nem eu. Ele fez uma camiseta com as coisas tipo comida, transporte e tal. Ele apontava por símbolos, né? Símbolos internacionais. Era muito legal aquilo. Eu quero descobrir se eu acho essa camisa e até fazer por aqui, porque é muito louca. Vamos lá. Outro ponto importante, ficar ao lado da nossa segunda pátria. Quer dizer, ficar muito pertinho da Itália. A gente é italiano. A minha mulher é italiana, eu não. Depois eu vou explicar como é que a minha cidadania se deu. Então, isso é importante, porque em qualquer apuro você vai para sua pátria onde você tem uma certidão de nascimento e um passaporte, ok? Outra coisa que é básica para nós, assim, era caminhabilidade e segurança, assim. Em Florianópolis eu não conseguia caminhar, eu tinha que sair de carro para ir para determinado local, para beira-mar e poder caminhar, poder andar de bicicleta, enfim, tinha que levar a bicicleta dentro do carro, porque você não podia atravessar alguns trechos da cidade, enfim, a cidade cresceu e cresceu desordenadamente, e com ela vem a insegurança, vem drogadição, vem uma série de coisas ruins também. A velocidade do crescimento das cidades tem que ser respeitada. Isso a gente vai ter em algum momento conversar alguma coisa sobre isso. Um lado mais importante também, para quem está vindo para cá, será que vai ter emprego para mim? Será que eu consigo abrir minha empresa? Assim, gente, existe uma passividade na Europa inteira em relação ao emprego. O europeu, via de regra, ele fica satisfeito em ganhar os seus 1.000 euros, 1.500 euros, porque aqui se ganha por hora, ok? O funcionário, o empregado aqui ganha por hora, ou ajusta um salário mensal para determinadas horas no mês. E depois ganha as horas extras. Então eles são muito passivos em relação ao emprego. Eles querem mais sair, fazer o seu papel, não fazem nada além do que for solicitado. Tem uma dificuldade de proatividade, que é uma coisa gigantesca. Eu sou daquele tipo de cara que, tem que fazer, vamos resolver. E eles não são assim. Então, assim, algumas experiências que eu tive contratando gente aqui foram terríveis, vou dar a verdade para vocês. E como eu acho que o brasileiro legalizado ele pode se comportar e ser um destaque, tomar posições de destaque em suas empresas, ou mesmo abrir o seu negócio com grande efusividade de gente, de público que precisa de quase que um abraço. São muito frios aqui em algumas coisas, ok? E o fator principal que já comentei é a vida nova e os horizontes abertos para o nosso filho. Idiomas, quer dizer, é um mundo que ele está conhecendo aqui. E isso é muito legal.
Ele, vou até contar para vocês, uma hora ele vai aparecer aqui, vai dar um alô para a turma. Ele abriu até um canal dele, cara, que ele joga joguinhos aqui, abriu um canal dele para falar com os amiguinhos dele aqui, o Ninja, não sei o quê, depois eu passo o endereço aqui para vocês. E ele mostra o nosso cachorrinho também. Então assim, cara, já começou, o cara tá com 300 e pouco, começou há pouco tempo, tá com 300 e poucos seguidores ali, gente que gosta do que ele fala, do que ele faz, enfim, lógico, cada um na sua faixa etária, mas é legal isso, essa comunicação hoje um pouco mais digital, um pouco mais fria, não é tão personalizada, mas ele consegue ao mesmo tempo se comunicar, porque as pessoas têm carência de pessoas. E isso é básico. Sobre pessoas a gente vai falar mais na frente, como são os catalães, como são os espanhóis, como são os brasileiros quando estão fora. Então a gente vai fazer uma série de comentários importantes para que todo mundo esteja sempre alerta e previdente. Inclusive no lado espiritual a gente vai ter um parceiraço nosso aqui, que é pastor da nossa igreja, onde a gente frequenta, que ele vai dar um toque espiritual pelo enfoque do crescimento, pelo enfoque do crescimento espiritual, o que você deseja em Cristo, enfim, são coisas bem legais que você vai ter algumas boas percepções com a gente aqui. Sejam muito bem-vindos, deem os seus likes nas nossas plataformas aí, a gente vai agradecer bastante, é um trabalho forte esse, assim, a gente vai dedicar algumas horas diárias aí até que se complete esses 80 vídeos e 22 entrevistas e mais não sei quantos cards e resumos, etc, e apostilas e planilhas. Eu sei que são quase 700 peças que vão ser publicadas somente para falar de imigração. Ou seja, então é um processo de planejamento mesmo, para as famílias e para as pessoas que desejarem fazer a coisa certa. Sou o dono da verdade? Longe disso, pelo contrário. Mas posso dar bons exemplos? Posso dar bons exemplos, sim, e acho que eu preciso multiplicar isso para vocês, eu preciso transbordar isso para vocês. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.